autodisciplina? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio inédito do podcast Autodisciplina. Eu sou Alex Toledo e estou aqui com o Vitor Coach e aqui iremos compartilhar com vocês os princípios para você desenvolver autodisciplina. O tema de hoje é como escolher um livro e tirar o máximo proveito de um livro. Pergunta número 1. Diante de tantas opções, Vitor, como escolher um livro? Tem muitas opções. Isso é pura verdade. Isso é um fato, né? As livrarias cada vez mais, né? Tem cada vez mais livros, novos talentos, novos autores vindo aí. E aí surgem muitas opções de livros e a pessoa fica completamente confusa sobre qual livro ela vai ler, qual livro eu devo ler. E aí, o que vai encurtar sua decisão e fazer com que a sua decisão seja mais assertiva na escolha de um livro é o livro estar 100% voltado com o objetivo que você quer atingir. Então, no caso, se eu tenho o objetivo de construir liberdade financeira, eu tenho que ler livros sobre liberdade financeira. Eu tenho que ler livros como Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, Investidor Inteligente, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia e vários outros livros voltados para finanças, voltados para investimentos, voltados para poupança, voltado para questões financeiras, mentalidade, comportamento, ações, tudo. Tudo que seja voltado para eu alcançar meu objetivo. Então, o livro ele precisa ser voltado para o seu objetivo. Então, para você poder dar um passo para frente, dê 2 passos para trás e compreenda qual é o meu objetivo. E aí você percebe que você não tem resposta para essa pergunta de qual é o seu objetivo. Então, antes de você escolher o livro, se questione, se pergunte e defina qual é o seu objetivo. Porque daí você vai buscar um livro que esteja voltado para o objetivo que você quer atingir. Por quê? Porque não tem como você construir a autodisciplina de forma eficaz para você poder alcançar o seu objetivo se você não tem um livro, se você não tem o conhecimento daquele livro, porque você não vai saber quais ações você precisa colocar em prática e construir autodisciplina nessas ações. Próxima pergunta. Por favor. Como buscar os melhores livros? Olha, para você poder buscar como buscar os melhores livros, cara. Olha, hoje em dia, ainda mais na pandemia, né, eu recomendo que a pessoa pesquise aí na Amazon, na Saraiva, mas, antes de tudo, O Mazô começou, cara, Mazô começou com vendendo livro, né? Que eu soube, né? então, começou vendendo. Começou ali, aí Então, foi o que hoje ela é, né? sim, total. Chegou foi o que era e chegou até hoje, né? Chegou o que é hoje, né? Então, Mas foi começar, né? se tornou o que é hoje, grande sucesso a Amazon, patrocina várias outras empresas e vários outros modelos de negócio. Valiosas as ações da Amazon hoje em dia. E só chegou nisso porque começou lá atrás vendendo aí alguns livros. Mas o fato é que a gente fez um episódio passado, tá? Em um primeiro momento, no episódio passado nós falamos sobre 7 livros para você poder ler. O episódio ainda não saiu, inclusive foi gravado hoje. Mas se você estiver assistindo a gravação desse podcast, provavelmente é porque o outro já saiu. E aí, se você entrar no canal Vitor Coach no YouTube, você vai conseguir encontrar esse livro, esses 7 livros. E aí são grandes recomendações de livros para você poder alcançar esse seu objetivo específico. Tá certo? Mas encontrar o livro, olha, o que mais tem é locais de lugares para poder comprar livros, né? Para poder comprar os melhores livros aí.
A Amazon, Mercado Livre, Saraiva, às vezes na sua região tem lojas americanas, tem livraria, tem a biblioteca da sua escola, do seu colégio, da faculdade. E às vezes ali você consegue encontrar o livro que você está procurando. Então uma coisa leva a outra. Pode para a próxima pergunta. Por favor, Alex Toledo. Como saber se o livro que você leu, que você... Como saber se o livro que você escolheu é o certo? Ué, aí você vai se perguntar, de novo, vai voltar aquele questionamento atrás. Esse livro vai me fazer alcançar meu objetivo? Ou não? Porque às vezes a pessoa, ela lê o livro, por exemplo, Senhor dos Anéis, né? E o livro Senhor dos Anéis, tem alguma coisa de errada com o livro Senhor dos Anéis? Absolutamente não. Ah, Inclusive, eu adoro o Senhor dos Anéis, de verdade. Eu adoro os filmes do Senhor dos Anéis. São filmes de 3 horas e tem pessoas que não gostam realmente, mas eu adoro os filmes do Senhor dos Anéis. Assisti basicamente todos, assisti desde o Hobbit até o Retorno do Rei e vários outros filmes do Senhor dos Anéis. Se fosse para mim, é um filme bom? é um filme bom. Bom. Não, assim, a pessoa tem que gostar de filmes medievais, né? Assim, mais antigos, assim, e tal. Mas é um filme muito bom. É um filme de 3 horas, assim, de duração. Época onde tinha só cavalo, enfim, filmes, assim, mais antigos, né, cara? No estilo mais antigos, assim. Mas é um filme bom. E tem o livro. O livro ele é muito mais detalhista que o filme, né? Uma obra escrita, ela é mais detalhada do que o próprio filme, né? Não é à toa que o livro Senhor dos Anéis ele é bem grande assim, de tamanho para a pessoa que for ler, né, para o leitor. E no caso, cara, tem alguma coisa de errado a gente ler o livro Senhor dos Anéis? Não. O problema está quando a pessoa ela quer alcançar um objetivo e ela lê um livro que não tem nada a ver para alcançar aquele objetivo. O livro Senhor dos Anéis, ele vai me ajudar para mim poder falar em público, cara. Se esse for meu objetivo, ele vai me ajudar para melhorar o relacionamento com a minha esposa, ele vai me ajudar para mim ter liberdade financeira, ele vai me ajudar para mim gerenciar melhor o meu tempo, se esse for meu objetivo? Não, cara. Pode ter alguma coisinha ali, um insight, uma ideia que faz sentido isoladamente, mas não é esse o propósito do livro. O propósito do livro é te trazer o quê? Aventuras, entretenimento, né? Nossa, o que vai acontecer agora? Curiosidade. Então é isso que o livro gera para você, o livro Senhor dos Anéis. Né? É a mesma coisa seria o Harry Potter ou It a Coisa, os livros da seção Vagalume também, que muita gente gosta, livro de poesia, Cecília Meirelles e por aí vai. Então assim, então assim, não é esse, então assim, não é esse o propósito do livro. Então, escolha um livro que esteja 100% voltado para aquele seu objetivo do qual você quer atingir, do qual você gostaria de atingir, do qual você quer ter aquele resultado. Porque o livro ele vai ser literalmente um divisor de águas na sua vida e na sua trajetória, né? Rumo ao objetivo que você quer atingir. Alex Toledo. Tá aí ainda? Alex Toledo. Tá aí ainda? É lógico, né, cara? Eu nunca vi Livros isso. influenciam os Eu nunca leitores? vi isso. Eu nunca vi isso. Você faz a pergunta e depois sai do podcast como se a pergunta que eu estivesse falando que não fosse interessante para você. Não, não vai te ajudar. Livros influenciam os leitores? Como é que é? Como é que é? Qual que é a pergunta mesmo? Livros influenciam os leitores? Com certeza, cara. Os livros vão influenciar os leitores. O livro ele influencia aquele que lê. A mesma coisa, a gente está gravando esse podcast agora, esse podcast vai influenciar
a pessoa que está nos assistindo ao vivo agora? Sim. A diferença é que a pessoa no livro ela está lendo e aqui a pessoa ela está nos assistindo ao vivo, basicamente. Ela está ouvindo a gente, ela está vendo a gente. Mas agora, no caso do livro, mesmo que seja através de palavras, o autor daquele livro, o autor daquela obra, está influenciando aquela pessoa, aquele indivíduo que está lendo aquele livro, né? Que está desfrutando daquela leitura, que está desfrutando daquela obra. Então, no caso, o livro ele influencia a pessoa, sim. Ele influencia a pessoa, ele motiva a pessoa para poder alcançar o objetivo. O livro ele conecta a pessoa e o autor, e às vezes o personagem do livro, né? Que às vezes, mesmo sendo um livro de desenvolvimento pessoal, o autor ele utiliza personagens, né? Tem personagens. No livro, o livro ele te incentiva para você poder expandir o seu vocabulário. O livro ele te incentiva para você poder continuar lendo aquele livro e às vezes outros livros daquele autor. O livro ele te incentiva para você poder aplicar aquelas técnicas na prática, para você poder ter os mesmos resultados ou resultados similares que aquele autor do livro. Então, o livro ele te traz tudo isso. Então, ele te influencia ou não te influencia? Sim. Inclusive, tem uma frase muito famosa, é a frase do Charles. Tem uma frase do Charles Jones, que é jornalista, ele escreveu a seguinte frase: daqui a 5 anos, você será a mesma pessoa que você é hoje, exceto por duas coisas: os livros que você lê e as pessoas com quem você anda. Então, os livros que você lê, ou seja, mesmo que seja através de palavras, você tem contato com o mentor. Você tem contato com uma pessoa que teve resultado naquela área. Né? Então, a sua chance de ter resultado naquela área, tendencialmente, é maior. Então, por exemplo, você lê o livro do Napoleão Hill, que é o livro, vamos colocar aí o livro Quem Pensa Enriquece, que é um livro do Napoleão Hill, o livro mais famoso do Napoleão Hill. Você, infelizmente, a gente não pode ter contato com o Napoleão Hill, né? Fisicamente, né? O Napoleão Hill, infelizmente, faleceu. Mas a gente pode ter contato com a obra do Napoleão Hill. A gente pode ter contato com as palavras do Napoleão Hill. Né? É como se ele tivesse escrito aquilo ali, o diário do Napoleão Hill, ele escreveu pra gente. E a gente pode ter contato com ele, mesmo que seja através de palavras. E ali gera conexão e a gente aprende muito com o Napoleão Hill. Onde nós paramos? Por que saber inglês é importante para ler? Por que você acha que saber inglês é importante para poder ler? Porque muitos dos conteúdos que é criado tem uma influência, o inglês tem uma influência no mundo. E muitos desses conteúdos que é criado está na linguagem inglês, entendeu? Ou em outras linguagens mais faladas, tipo o espanhol, assim, entendeu? Mas eu acho que o inglês é mais falado, entendeu? Ainda. Muita coisa está em chinês, porque tem muito em chinês no mundo, entendeu? Mas muita coisa está em inglês. O inglês influencia muito no mundo. Muitas notícias estão em inglês, muito conteúdo, livros está em inglês, entendeu? Então, assim, 2 pontos específicos sobre essa sua pergunta, sobre por que é importante a pessoa aprender inglês para ela poder desfrutar mais da leitura. Por 2 motivos. O primeiro é que a pessoa pode ler o livro direto na fonte. Ou seja, grande parte desses escritores, do qual nós citamos aqui, de livros, eles foram escritos, né, por autores americanos. Então, para poder saber ler americano, é importante saber inglês. E aí você tem a oportunidade de ler esses livros direto da fonte, sem que o livro tenha sido traduzido para o português. E muitos livros que são traduzidos para o português, às vezes a tradução acaba se perdendo, mesmo que seja sem querer, mesmo que passe por um rigoroso processo de tradução. Alguns livros que vêm dos Estados Unidos, eles foram traduzidos para o português e pode ser que tenha perdido alguma coisa. E aí você, quando lê um livro em inglês, direto da fonte, você tem a oportunidade de não perder nada sobre aquela trajetória e sobre aquele conteúdo daquele livro.
E o segundo ponto que é muito importante também, é que saber inglês vai te fazer ler livros que às vezes ainda não foi traduzido para o português. Então, por exemplo, provavelmente tem livros que foram lançados nos Estados Unidos antigamente ou recentemente e não tem tradução ainda para o português. Só tem ele em inglês. E aí, você basicamente, se você saber falar inglês, aprender inglês, você vai conseguir desfrutar dessa leitura, desfrutar desse livro e aprender desse livro que não tem português. O que você acha disso? Eu acho certo, sim, que você falou. Eu acho que é isso mesmo, entendeu? Um pouco disso, entendeu? Vamos para a próxima pergunta. E não só Quais os inglês, hein, cara? Oi? E não só inglês. Espanhol também, né? Espanhol, chinês, japonês, outras línguas também. Porque tem pessoas de diferentes, autores de diferentes culturas e, né, infelizmente, mas eu acredito que a maioria realmente vem dos Estados Unidos. Né? Muitos desses autores que a gente escuta falar aí, bem famosos, são em inglês, né? É o mínimo também, eu acho que a gente aprender inglês para poder ter uma boa leitura. Quais pré-requisitos devo levar em consideração na hora de escolher um livro? Quais pré-requisitos, hein? Bom, tem pessoas que o principal pré-requisito dela é o preço. Né? Infelizmente, tem pessoas assim que se o livro for muito caro, eu não compro. Infelizmente, tem pessoas assim na sociedade que não vê ainda a transformação que aquele livro, que aquele conhecimento vai ter na vida dela. E tá tudo bem. Quando ela age dessa forma, ela vai perder uma oportunidade de realmente conseguir alcançar o objetivo dela. Mas agora, que pré-requisitos eu deveria levar em consideração? Na hora de escolher um livro, você deve levar em consideração, eu levaria em consideração, como é que eu vejo, como é que eu sei que o livro eu acho que vai ser bom ou não? Que pré-requisitos que eu vejo na hora de escolher um livro? Primeiro, aquele livro ele está relacionado com o meu objetivo? Esse é o primeiro pré-requisito. O livro precisa estar voltado com o meu objetivo. Ok, o livro está relacionado com o meu objetivo. Esse é o primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito, né? O que a maioria das pessoas estão falando sobre aquele livro? Ou seja, o fato de eu saber que as pessoas estão falando bem daquele livro, aquele livro tem estrelas positivas, né? Todo mundo está gostando, ou seja, é uma prova social por parte da maioria das pessoas que aquele livro é bom. Então eu completo na minha mente que aquele livro ele tem de ser bom. Aí já facilita a minha, né, para mim poder, eu fico acreditando cada vez mais que aquele livro é bom. Outra coisa que eu olho em consideração, que é o terceiro ponto, o terceiro pré-requisito, eu poderia perguntar para alguém que leu o livro. Né? Então, o que eu poderia fazer? Como é que é? Tá lá. Saiu? Vamos. Saiu. Tô gravando aqui, pai. Então, qual o terceiro pré-requisito que eu olharia? Eu estou em vários grupos no Facebook de livros, e aí eu perguntaria para as pessoas, olha, vocês já leram o livro, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker? Digita aí nos comentários se você já leu, se você gostou, se é um livro bom, como é que é o livro, e as pessoas compartilhariam comigo a experiência delas com o livro. Ah, Vitor, é um livro bom, é um livro bom, é um livro que ensina muito bem, é um livro muito prático, eu gostei do livro. E aí, se eu visse que a maioria dos comentários foi positivo, eu leria o livro. Eu olharia também quantas páginas tem o livro, que eu acredito que um livro com mais de 100 páginas ou 100 páginas é um livro bom, né? Porque é um livro bastante, dá para entrar bastante de uma forma profunda no tema. Então eu olharia esses 4 pré-requisitos na hora de escolher um livro. Se o livro está voltado com o meu objetivo, a prova social das pessoas do livro, os comentários das pessoas sobre o livro, né? Eu perguntaria direto para a pessoa,
sobre o livro que ela leu. E, último tópico, a quantidade de páginas que o livro tem. Isso são pré-requisitos que eu olharia para poder me decidir se eu leio ou não leio aquele livro. Posso para a próxima pergunta? Por favor. Como usar o audiobook para pessoas que não têm preguiça de ler ou são cegas? Você acha que alguém tem preguiça de ler? Oi? Você acha que Eu alguém... acho que muita gente tem preguiça de ler. Você fala isso como se tivesse experiência de causa, hein? Como assim? Eu já tive preguiça de ler. Olha, Cara, até eu já tive preguiça de ler, né? Preguiça de ler. Né? Isso é algo natural, né? Não é todo dia que a gente acorda, puxa, hoje eu vou ler, yes. Não, cara, às vezes a gente realmente não tá um pouco cansado ou algo do tipo. Mas o fato é que o audiolivro, como é que a gente acessa o audiolivro? Eu vou trazer aqui para vocês duas sacadas de audiolivros. Primeiro, existe um aplicativo, cara, muito bom, muito massa. O nome do aplicativo é Instalivros. Né? E esse aplicativo Instalivros, você pode baixar para o seu celular. Né? Eu acredito. qual que é o nome do aplicativo? Instalivros. Instalivros. Instalivro? Instalivros. Existe o Instagram e existe o Instalivros. E nesse aplicativo, basicamente, você consegue ter acesso a resumo de livros. Esse é mais para desenvolvimento pessoal, tá? Aí o que acontece? Tem resumo de livros lá, de apenas tipo 10 minutos, e aí você tem acesso a um resumo de livros em áudio e em texto. Então, por exemplo, o aplicativo, ele pega, por exemplo, um livro de, por exemplo, 100 páginas, e ele resume esse livro de 100 páginas em 10 minutos de áudio e 10 minutos, às vezes, de leitura daquele livro. Ou seja, é produtivo? É, cara. Ainda mais para aquelas pessoas que falam que não tem tempo. Então elas entram no Instalivros e têm a oportunidade de ler o resumo do livro. Outra forma de audiolivros, para ajudar as pessoas que têm preguiça, que o fato é que a pessoa deveria construir formas de acabar com essa preguiça, né? É a pessoa utilizar o YouTube. O YouTube, se você digitar audiobook e o nome do livro na frente, com certeza você iria encontrar o livro que você está procurando. Não tem, tá, o audiobook de todos os livros. E às vezes, o problema do audiobook é que às vezes o áudio às vezes não é tão bom. Né? Ou seja, às vezes a qualidade do áudio não é tão rigorosa assim, não é tão bom, mas tem umas que é muito boa. Então tem vários livros, principalmente de desenvolvimento pessoal, os mais famosos, que tem. Né? Quantas vezes eu não escutei o áudio do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Esse livro, se eu não me engano, tem 5 a 6 horas de áudio, cara. Então, eu ouvia 30 minutos, depois no outro dia eu ouvia mais 30 minutos, até completar o livro. Né? E se você quiser intensificar mais ainda a sua experiência na leitura daquele livro, o que seria interessante? A pessoa escutar o áudio do livro e ter o livro em mãos para acompanhar ali no livro, entendeu? Intensificar mais ainda a experiência dela, ela vai aprender muito mais sobre aquele livro. Né? Mas muitos livros, só se digitar audiobook lá no YouTube e o nome do livro na frente. Às vezes vai ter, às vezes não. Se o seu livro que você está procurando for famoso, com certeza vai ter ele lá. Eu acredito que todos os livros que eu citei no episódio passado, acredito que eles vão ter audiolivro deles. Eu não garanto, mas eu acredito que sim. Vamos para a próxima pergunta, então, né? Como ler livros pode mudar vidas? Olha, cara, a maioria desses livros de desenvolvimento pessoal, principalmente os mais antigos, cara, eles trazem muita história. Então, por exemplo, quando eu li o livro
do Dale Carnegie, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esse livro estava me ensinando a como me relacionar melhor com as pessoas, né? Ele contava histórias de pessoas de sucesso, como, por exemplo, presidentes, né? Presidentes, empresários, empreendedores, líderes realmente de alto nível. Ele compartilhava histórias dessas pessoas. E ali, e nessas histórias, cara, isso me motivava muito quando eu li o livro, né? Trazia-se uma motivação, uma inspiração para continuar lendo aquela história, para continuar lendo aquele livro. Então, acho que o livro ele traz motivação, ele traz para o leitor, né? Ele traz motivação. Ler livros traz conexão entre a pessoa e o autor. Ler livros, eu acredito que pode expandir o nosso vocabulário. Às vezes nós ficamos presos apenas nas mesmas palavras sempre, sem expandir o nosso vocabulário para novas palavras, para novos termos, novos jargões, às vezes. Nós ficamos presos, às vezes, com as mesmas ideias. Então, quando a gente lê livro, a gente tem mais ideias, tem mais insights, ou seja, tem mais criatividade. Né? É muito comum, às vezes, a pessoa se sentar. Nossa, eu tô sem ideia do que eu vou escrever aqui nessa produção. Eu não sei nem como começar. Mas aí, se você lê livros, você o quê? Tem ideias por onde começa, você tem ideias de como começar, você tem ideias de como ser mais profundo no livro, porque você também expandiu o seu vocabulário. Então você pode utilizar palavras diferentes. Além também do livro te ensinar muitas técnicas, cara. Então, às vezes, o erro que o mentor cometeu, você não necessariamente você vai cometer também. Ou você precisa cometer. Porque você já aprendeu com aquele erro. Então, você vai cometer menos erros nessa sua jornada. Não significa que você não vai cometer erros, mas você vai cometer menos erros. Então, ler livros definitivamente pode mudar a sua vida, tá? E aí, quando você lê livros, e vai ser tão positivo esse hábito na sua vida de ler livros, que sabe o que você vai fazer? Que você vai querer influenciar as pessoas que estão à sua volta para poder ler livros também com você. Pessoal, o Alex Toledo caiu, mas a gente já ia encerrar o podcast de hoje. Obrigado por você que nos assistiu até agora. E se você quiser acompanhar os episódios aqui, se inscreva no canal Vitor Coach, compartilhe esse podcast com seus amigos, sua família, deixe seu comentário e se inscreva para o Desafio da Autodisciplina que vai acontecer do dia 5 até o dia 11 de abril. Link na bio ou link aqui na descrição para você poder se inscrever. Te vejo, é um evento 100% online, 100% gratuito. Te vejo no próximo episódio do podcast Autodisciplina. Um grande abraço.